já com a 09 e aí a 010 e 011 vão estar juntas, já pensando já no festival. As nossas expectativas para o festival são as melhores, visto que, já que na Liga era uma categoria que possibilitava a 09 jogarem, que são atletas com maior nível de minutagem, as atletas 011 e 010 acabavam por jogar menos, né? Então, consequentemente, vai facilitar a rodagem dessas atletas. E é uma competição que, quanto mais elas puderem jogarem, vai facilitar esse processo de formação e desenvolvimento delas, né? Eu acho que o processo de jogar o jogo em competição, de forma oficial, está intrínseco ali o processo de